Bom dia, caros alunos. Aqui, professor Falcon. Vou gravar uma aula que eu acho que vou dividir ela em algumas partes, porque se ficar muito grande não tem como enviar ela pelos meios disponíveis. Então, essa aula é uma aula do nono ano. Eu vou falar um pouco aqui da Europa, os aspectos naturais na aula de hoje, sobre clima e sobre vegetação. Então, turma, a Europa ela é um continente que possui mais de 50 países, tá certo? E ela possui climas de característica temperada, tá? Como ela se situa bem ao norte do globo, já próximo ao Círculo Polar Ártico, ela vai apresentar climas mais frios e temperados, diferente dos países tropicais. O clima mais característico da Europa, aquele que tem em maior parte do seu território, é o clima temperado. Esse clima ele vai ter 4 estações do ano bem definidas, tá? Mas temos também o clima semiárido, o clima mediterrâneo, o clima frio e o clima polar, como vocês estão vendo aqui no mapa. Então, turma, o clima temperado, a característica dele é essa, né? Ele situa-se na zona temperada, ou seja, entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico. Por isso, o clima predominante no continente europeu é esse clima. Ele tem temperaturas amenas. Amenas significa fracas, baixas. Essas temperaturas são amenas no inverno. E no verão, tá? Tem temperaturas médias que passam dos 10 graus. Ou seja, a parte mais quente lá varia em torno dos 10 graus, 15 graus. No inverno elas ficam abaixo de zero. O clima temperado apresenta as 4 estações do ano bem visíveis, que são o quê? Primavera, verão, outono e inverno. Nos climas tropicais, como é o caso do Brasil, a gente não percebe muito bem a diferença dessas 4 estações do ano. O clima temperado pode se dividir em dois, o continental e o temperado oceânico. Eles têm basicamente duas características. O continental vai ser influenciado pelas massas de ar do continente, ele vai ser um pouco mais seco, e o oceânico vai ser mais úmido, tá? E ele é influenciado pelas massas de ar do Oceano Atlântico. Logo, o temperado oceânico vai ser o clima que vai chover mais e vai possuir menos variação de temperatura. Aqui, turma, temos uma foto genérica de mais ou menos qual tipo de vegetação que acompanha esse tipo de clima, tá? É uma floresta temperada. Ela fica assim na época que perde as folhas. Ela é bem diferente das florestas tropicais que a gente tem no Brasil, que são florestas que dificilmente perdem as folhas. E são florestas que têm várias espécies diferentes e ficam verde praticamente o ano todo, tá? Um exemplo aqui, ó, a gente tem essa floresta que fica na Alemanha, a Floresta Negra. O nome da floresta é esse. Ok, essa floresta que inspirou inúmeros contos aí de antigos na Idade Média. Mais uma foto para vocês. Tá? Aí a gente tem outro clima que é o clima mediterrâneo. Esse clima, turma, ele já é caracterizado por ser um clima bem mais quente e mais seco. Ele se parece um pouco, ele se assemelha um pouco ao nosso clima aqui que a gente tem no Ceará. Porém, o nosso é mais quente e mais seco. Por que ele se assemelha? Porque ele é um clima que ele puxa um pouco para o clima desértico. Ele tem, porém, ele ainda é um clima temperado. Lá vai chover pouco, cerca de 500 milímetros de chuva por ano apenas. No inverno, a temperatura pode ficar muito fria. E no verão, ela é em torno de 20 graus. É o clima mais seco que existe lá. Ele fica em torno, na região da Europa, ele pega ali o sul da Itália, da Grécia, o sul também da França, Espanha e Portugal.
que é a cidade de Veneza, situada na Itália, também é desse clima. Cidade de Nápoles, também na Itália. Atenas, na Grécia. E aqui a vegetação típica do clima mediterrâneo, a vegetação baixa, não é caracterizada como uma floresta, porque como é muito seco, não tem como formar grandes vegetações, grandes arbustos, grandes árvores, é mais a vegetação de arbusto. E um tipo de cultura muito presente lá é, por exemplo, a plantação da oliveira, que é a planta da qual se retira a azeitona, da qual se faz o azeite, tá? O azeite de oliva.